vídeo de hoje foi um vídeo pedido aqui no canal e eu quero explicar para vocês os porquês a escolha de ter itens de design assinado em casa vão além da estética. É muito mais profundo do que isso. E não só, mobiliários assinados, mas como obras de arte, quadros, itens de decoração assinados, são objetos que trazem aí um grande valor, não só agregado, mas também simbólico para aqueles que desejam possuir esse tipo de item nas suas casas. E além de tudo, eu vou listar 4 itens que a gente tem no AP São Luís que são assinados. E foi um AP que eu já fiz vídeo dele aqui no canal. Vou deixar pra vocês na descrição e também nos cards. Tá muito legal, gente. Esse vídeo vale a pena ver. Porque foi uma reforma, assim, enorme num apartamento super antigo aqui em São Paulo. E ele tá muito rico de informações. Então não deixem de conferir. Sem mais delongas, então, bora pro vídeo. Bom, antes de falar, sobre os itens aí de decoração e design assinado que eu falei, imobiliários, eu vou me apresentar. Meu nome é Renata Moliani, eu sou arquiteta aqui em São Paulo. Eu faço serviços de acompanhamento e gerenciamento de obra, projetos presenciais e online, decoração, produção de ambiente, consultorias. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, entrem no meu site, que é www.renatamolianiarquitetura.com.br. E também me sigam naquela rede de vídeos curtos, que é o @RenataMolianiArquitetura, e por lá a gente consegue ter aí um contato mais próximo. Obviamente, se você quiser me mandar também um oi no WhatsApp para conhecer um pouco melhor, dos meus serviços, do meu trabalho, eu vou deixar para vocês na descrição também o link, e não deixem de me escrever. Bom, então, gente, vamos lá para o conteúdo. Eu adoro usar design assinado nos meus projetos. Óbvio que não é uma obrigatoriedade, acho que isso tem que tá alinhado com o cliente, tem que estar. O cliente tem que se identificar com a história do designer, com a história do móvel, tem que gostar do móvel, tem que achar confortável, tem que achar bonito. Então, assim, não é simplesmente colocar em um ambiente por colocar. Eu acho que esses móveis, eles têm uma história tão profunda, eles são carregados de tantos significados, por exemplo, que o cliente ele tem que sentir e se identificar com aquilo. Porque também não vai fazer sentido ele ter só por ter, Então, dentro, dos meus projetos, dentro da decoração, da reforma, tudo tem um porquê, tudo tem uma razão, tudo tem um propósito, Então, isso é uma coisa que eu gosto de deixar claro para os clientes. Obviamente, eu apresento itens, quando o cliente se mostra interessado, e deixo ele livremente aí para ele ter a escolha dele, se ele quer ou não quer ter. Então, assim, ter um item de design assinado, como eu falei, seja mobiliário, seja decoração, seja quadros, ele é um item que ele por si só, ele já se torna aí um super protagonista do ambiente, Porque são itens que são objetos de desejo por muitas pessoas. Então, eles tornam aí o ambiente muito mais exclusivo, com uma personalidade, Principalmente quando é acompanhado com itens que são pessoais do cliente. Acho que isso deixa o ambiente ainda mais enriquecido, tanto visualmente quanto emocionalmente. Então, assim, os itens, de design assinado, eles, além de carregarem aí uma história, muito importante, eles também normalmente foram desenvolvidos, quebrando padrões da época, por exemplo. O uso dos materiais para confeccionar esses design assinados são materiais, em sua maioria, sustentáveis, materiais extremamente duráveis, materiais que foram aí feitos para suportar o tempo, justamente por isso que eles se tornam itens atemporais, não só pela ergonomia, mas sim pela materialidade. Então são itens aí que, se você quiser, por exemplo, passar para frente, vender, eu gosto dessa ideia de passar por gerações. Inclusive eu tenho vários, objetos aí que minha mãe, minha avó me deu, meu avô, eu acho super legal. Mas vamos supor que por alguma razão você precise vender o seu item, vai ser um valor que você vai conseguir muito bom, Diferente de imóveis hoje que são descartáveis, que você usa aí por um tempo, aí já tá quebrado, tem que jogar fora, Então, os itens de design assinado, eles são feitos justamente para suportar aí o tempo. Então, são itens com alto valor agregado, que para uma venda, por exemplo, eles só tendem a se valorizar justamente porque eles acabam
se tornando aí raros e escassos no mercado. Então são itens que você vai, por exemplo, em lojas especializadas comprar, antiquários, que tem todo aí um auxílio, né, bem personalizado para a escolha desses itens, por exemplo. Então, vamos lá para os 4 exemplos que eu vou dar para vocês aqui, para vocês entenderem melhor a história de cada um, né, para vocês entenderem com profundidade o que eu tô querendo dizer quando eu falo de história, de materialidade, né, e todo aí o contexto acerca desses materiais, desses mobiliários. O primeiro item que eu quero trazer aqui para vocês é o conjunto de mesa e cadeiras de jacarandá, aço cromado e veludo nas cadeiras, do designer Jorge Zazupin. E essa é uma mesa e as cadeiras de 1960. E o Zazupin, ele trabalhou inclusive com o Oscar Niemeyer. E ele era apaixonado pelo Brasil e ele percebeu que o Brasil não tinha mobiliários com características que fossem brasileiras, por exemplo, né? Tinham sempre mobiliários muito pesados, com influência do rococó, do barroco, né? Então sempre com muitos adornos, aquele móvel pesado, né? Que poucas pessoas tinham acesso também, né? Então, para a época, ele acabou aí inovando uma técnica para fazer mobiliários para o varejo em larga escala, porque aí muito mais pessoas poderiam ter acesso na época a esses mobiliários, né? Então ele acabou desenvolvendo aí uma técnica para deixar os mobiliários mais clean, de certa maneira, e aí poder comercializar, fazer e comercializar mais rápido do que esses cheios de adorno e né, esculturas e etc. Então, esses mobiliários, né, feitos por Zazupin, eles têm 2 características muito marcantes das técnicas que ele usava na época, né? Então, uma delas é o taqueado. Como ele se preocupava muito com a sustentabilidade, ele desenvolveu aí uma forma de pegar retalhos, né, de madeiras que estavam sobrando, por exemplo, encaixar e dar o aspecto aí que é muito característico dos seus mobiliários, que vocês podem estar vendo aí nas fotos. Outro recurso que ele usava, que foi uma inovação para a época, foi justamente conseguir moldar o laminado. Então ele conseguia desenvolver formas mais curvas para os objetos. Como, por exemplo, vocês estão vendo as cadeiras, né? Que na época isso foi realmente uma super inovação. Então, os seus mobiliários aí, eles estão até hoje, né, sendo requisitados aí por uma parcela da população que admira esse trabalho, porque ele foi um dos pais do modernismo no Brasil, que é um movimento super importante, né? Então, não é porque veio aí, não é que é questão de desvalorizar o barroco ou o rococó, por exemplo, né? Mas é uma forma de expressão diferente de um mobiliário aí que, né, acabou ultrapassando décadas e trazendo muitas inovações para o que hoje a gente conhece de mobiliários, por exemplo, no Brasil, em larga escala, mais acessível para outras pessoas. Então, esse foi o primeiro mobiliário de design assinado que temos no AP São Luís. O segundo item aqui da nossa lista é a poltrona dupla Killing do Sérgio Rodrigues, que ela pode ser vista também separada. E ela é uma peça desse designer carioca, que ele é conhecido pelos seus mobiliários em que você pode se jogar, sabe? Aquela coisa do couro mais mole, né? Como se fosse simular aí um efeito de uma rede. Então, os mobiliários de antigamente, eles eram mais rígidos, mais duros, e ele veio aí com essa quebra, né, estética de trazer um mobiliário, né, mais maleável, né? E também um mobiliário muito mais fácil de ser exportado, né? Tanto que os mobiliários do Sérgio Rodrigues, eles foram comprados por muitas pessoas fora do Brasil, principalmente nos países nórdicos. Então isso foi um marco aí, né, para o design brasileiro, ter um carioca aí representando com seus mobiliários em outros países. E a poltrona Killing, em específico, foi uma das mais exportadas da época. E o nome Killing advém de um apelido que ele deu para sua esposa, né? Como ele chamava ela de Esquilinha. Então foi uma homenagem aí para ela. E entre outras, né, poltronas que ele tem aí, uma das mais icônicas ainda é a Mole, que quem senta nela sabe que, nossa, ela é um conforto só. A Killing também é muito confortável, tem um design super cool aí, super diferenciado, e normalmente ela é feita em couro, né? Você até vê ela em alguns tipos de tecido ou couro tingido. Então é uma peça aí de madeira maciça,
facilmente desmontável, porque ele tinha esse jogo, né, de poder desmontar a poltrona para poder comercializar. Então, ela é um item aí que deixa também um ambiente super legal, super atemporal e sofisticado. Me conta aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de poltrona ou se não agrada a vocês também, né? Mas eu, especialmente, acho ela muito bonita, muito legal. E ele, inclusive, ganhou um prêmio, né, no IAB do Rio de Janeiro como a poltrona mais icônica e que carregava a brasilidade em seu, né, veio aí desde sempre. Então, esse designer carioca, ele se perpetuou aí nos dias de hoje e ainda tem muitos itens de desejo aí por muitas pessoas dos itens do Sérgio Rodrigues. Então essa foi a segunda, o segundo item aí de design que a gente tem. O terceiro item é a cadeira poltrona Imes, que a gente chama de abreviada, porque a Imes ela tem vários modelos, né, que foram feitos aí, que eu vou deixar aqui na tela para vocês. E essa nomenclatura, né, LCW, é para identificar que ela é uma Lounge H Side Chair Wood, que significa que é uma cadeira com altura de lounge em madeira. E o casal, né, Charles, Imes e Ray, eles eram muito curiosos e pesquisadores, né, com soluções aí da época. E aí na Segunda Guerra foi percebido aí que quando se prensava o compensado, ele se tornava uma estrutura muito mais leve, flexível e não tão pesada. Então, o prensado de compensado, ele foi utilizado aí para fazer vários artefatos, né? Claro que para uma causa aí, né, não nobre, que foi a guerra, mas acabou trazendo aí tecnologias, né, que até hoje nós utilizamos. E uma delas foi exatamente essa questão do compensado prensado. Então, foram feitos, por exemplo, cascos aí de pequenos barcos, até macas para levar, né, as pessoas que foram aí, sofreram, né, com a guerra, se machucaram. Então, assim, vários itens que foram inventados na época. Então, esse casal de designers, eles observaram, né, esse comportamento do prensado do laminado, e aí desenvolveram esse método para o mobiliário. Então, a poltrona, né, LCW, por exemplo, ela tem várias, né, são 7 camadas de laminado prensado que dá esse aspecto curvo. Então foi realmente muito inovador para a época. É uma cadeira que ela é confortável, mas ao mesmo tempo, na minha opinião, ela é mais estética do que confortável. Porque quando você senta, por exemplo, dependendo aí da sua... se é uma pessoa, por exemplo, mais idosa, tem dificuldade de levantar, eu acho ela um item muito baixo, por exemplo. Mas para quem gosta aí do design dela, quer ter, é uma peça assim que fica linda em vários cantinhos aí da sala, ou para compor mesmo algum lounge, alguma sala aí de estar, por exemplo. Então é uma peça que eu acho ela muito legal. E as variantes também dela são, né, lindas. Eu, por exemplo, amo a poltrona mesmo, Imes. Eu acho que ela traz aí uma imponência muito grande para o ambiente. É uma peça super atemporal. E aí, esse foi o nosso terceiro item de design assinado no AP São Luís. E aí, o quarto item que eu vou mostrar para vocês são objetos mesmo de decoração do Paulo Alves, que ele é um paulistano, inclusive o ateliê dele fica ali na Galeria As Arvos, na Avenida São Luís, que tem itens assim lindíssimos de decoração para quem gosta mesmo de artesanato. Ele é aí um dos mestres da madeira. Então, ele tem muitos objetos legais, né? Feitos mesmo aí manualmente de madeira. E aí o meu cliente acabou, né, se apaixonando por esses itens aí que eu vou mostrar para vocês nas fotos. E é um designer contemporâneo que ele tá, inclusive, super renomado e super conhecido pelo seu trabalho incrível com madeira, né? Tanto de mobiliários quanto de itens mesmo de decoração. Então, vale a pena conferir os itens dele, que estão bem legais. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não vou me alongar muito. Tem muitos outros itens aí de design assinado que eu adoro, que eu já coloquei em meus projetos. Então, se vocês tiverem interesse, né, em saber mais, comentem aqui embaixo para eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de recomendar esse vídeo para que o YouTube possa aí divulgar o meu trabalho e eu continuar produzindo os conteúdos por aqui. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo.